Shalom a todos, paz de Deus, graça e paz, saudações cristãs, e para aqueles que vão assistir, se for de dia, boa tarde, boa noite, nós vamos tratar um assunto de grande relevância, que trata da escatologia, do cumprimento das profecias de Apocalipse. Quero deixar claro que isso não é fruto da minha imaginação, nem tampouco uma teoria conspiratória, mas é uma análise profunda que o Senhor Deus me iluminou para fazer. Isso não é que eu copiei de alguém, foi o Senhor Deus que me iluminou, e eu pesquisando, procurei fazer um script para passar para vocês aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu também, pela guia de Deus, não eu, mas pela guia de Deus, pude interpretar, certo, irmãos, sobre o que está acontecendo. Agora, cabe a você analisar e tirar as suas conclusões, ok? Eu aqui não vou dar conclusões objetivas. Cada um analise a Escritura e procure entender se é fato ou não o que nós estamos vivendo, ou se isso pode ocorrer ou não. Deixando aqui um ponto de interrogação. Por quê? Porque isso é uma centralização econômica global e o cumprimento escatológico e o caminho para o governo único da economia controlada e do anticristo. Você está entendendo? Isto o anticristo não quer que você saiba. Isso a título de análise. Fique comigo até o fim para você entender. Bom, irmãos, o mundo está passando por uma série de transformações, tais transformações econômicas, geopolíticas, que podem refletir o cumprimento das profecias escatológicas descritas na Bíblia. Um dos desenvolvimentos mais notáveis dos últimos tempos é a busca de uma grande potência mundial para consolidar sua posição de liderança econômica, e com um plano que visa redefinir as relações comerciais globais, estabelecer um equilíbrio de poder, embora muitos possam questionar, ok, a visibilidade desse plano. Uma análise mais profunda à luz das escrituras sagradas sugere que tal cenário, embora aparentemente improvável, não está totalmente fora do alcance da realidade. De fato, ele poderia se alinhar com a ideia de um governo centralizado e uma economia globalizada, conforme retratado nas profecias bíblicas. Os irmãos estão entendendo? Logicamente que eu fiz um script para poder dar andamento nesse estudo ou nesse discurso, queira você entender como quiser. Bom, primeiro eu falarei a respeito do plano econômico e as retaliações. Nos últimos anos, uma grande nação tem implementado políticas econômicas audaciosas, buscando aumentar sua independência e liderança no comércio global. Esse plano envolve a imposição de tarifas, de tantas tarifas, inclusive, e a reestruturação de acordo de acordos comerciais com um objetivo, ok? Preste bem atenção neste objetivo, que é um ponto crucial que você tem que entender. Você pode perguntar, irmão Raul, mas qual é esse objetivo? Você pode explicar? Sim, posso explicar. Esse objetivo é de consolidar, fortalecer a economia interna desta nação, potência, que eu não vou citar o nome, você tire as suas conclusões, ok? Isso é uma dependência de outros blocos econômicos. No entanto, essas mudanças também têm se posicionado contra esse movimento. A retaliação, embora esperada, pode não ser suficiente para impedir que esse plano se concretize, ok? Dentro da minha opinião própria, eu acredito que ele vai se concretizar, mas você deve analisar. Essa opinião eu tenho de acordo à luz das escrituras, certo, irmãos? Embora isso pode acontecer, claro, você pode também ter a sua posição. Eu não sou nenhum analista econômico, eu sou uma pessoa simples, mas Deus, por misericórdia, tem nos dado a oportunidade de compreensão dos fatos que estão ocorrendo ultimamente, ok?
de acordo com os noticiários, acompanhamentos de notícias, relatórios que vemos na economia e a preocupação dos países. Ainda há pouco estava vendo uma reportagem que aquele que fazia a reportagem falava da grande preocupação devido a taxas que podem prejudicar as outras nações e claramente que haverá uma retaliação. Está sendo esperada. Mas se ela não for suficiente, que eu acredito que não, ela vai, se ela conseguir superar as adversidades econômicas e diplomáticas, ela poderá alcançar, irmãos, uma posição de destaque no centro, ou melhor, no cenário mundial. Centro mundial, no cenário mundial, entenda como você queira entender, controlando de forma estratégica as finanças e as trocas comerciais globais. Você já pensou nisso? Você acredita que nós podemos estar vivendo isso? E muitos não estão percebendo, porque em igrejas não falam isso. E você continua sendo iludido com promessas e etc., enquanto nós estamos vivendo já o cumprimento das profecias. Analise você mesmo e tire as suas conclusões. Muitos querem mudar de país, outros querem isso, outros querem aquilo. Cada um é livre para fazer o que quer. Mas não seria mais prudente estar observando primeiramente o que está acontecendo para não tomarmos decisões precipitadas também? Não seria melhor nós, cada um de nós, procurarmos nos centralizar dentro do contexto bíblico, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, para que nós não sejamos abalados, porque ainda haverá de acontecer? O que você acha? O domínio econômico global, não? Caso esse plano seja bem sucedido, entenda isso. A nação em questão, que eu não vou falar o nome aqui, poderia assumir um papel de liderança no comércio global, estabelecendo-se como centro de transações financeiras e de fluxo de bens. Inclusive, esta nação, ela poderá atrair grandes empresas, porque as empresas acharão mais lucro estar instaladas nessa nação para não pagar taxas do que pagar taxas estando na sua nação de origem. Isso vai potencializar, dar força, dar potência a esta nação, que vai se fortalecer dentro de um padrão global, ok? Dá para entender isso? E isso poderiam ser tomadas ou se tornar, não é, progressivamente, desculpe aí que às vezes eu tenho uma dificuldade de expressão, um movimento grande de natureza econômica. Do ponto de vista escatológico, agora eu vou falar o que é escatológico, é daquilo que está, o estudo dos últimos tempos, dos acontecimentos finais, do plano da salvação, da redenção das nossas almas em nosso Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Por isso, isso não é uma teoria conspiratória. São fatos que nós temos que admitir que podem sim se concretizar e nós estarmos vivendo já os últimos tempos sem mesmo você estar percebendo, ok? Estejamos atentos, irmãos. E claro que dentro do ponto de vista escatológico, nós podemos entender, irmãos, que isso está se cumprindo praticamente nos nossos dias. Eu acredito assim, porque se esse plano for bem sucedido, isso vai sim cumprir. Isso não tem como negar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele reflete uma tendência de centralização de poder, que lembra a profecia de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 16 e 17. Para quem estuda a Bíblia e vê, vai poder entender o que eu estou falando, ok? Onde é dito que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca ou a autorização do governo centralizado. Esse controle, caríssimos irmãos, financeiro global, teria, teoricamente, um passo em direção à realização do sistema descrito nas Escrituras. E vocês sabem qual é o sistema, basta você pegar lá no livro de Apocalipse 13, 16, 17. Observem a minha prudência em colocação,
devido a alguns problemas que poderiam ocorrer. E eu, com bastante cautela, ponderadamente, tenho exposto, na luz da palavra de Deus, que a glória unicamente a Deus pertence, esse assunto tão importante, ok? E nós podemos entender que isso, sim, não é uma teoria conspiratória, mas é fato. A centralização também de uma criação de uma moeda única, a possibilidade de uma única nação ou uma aliança de potências globais não é descartada, irmãos. Pode ter certeza disso. Você pode dizer que eu estou exagerando. Não, não é descartada. Um sistema monetário único poderia centralizar o poder econômico, controlando as transações, impondo uma uniformidade de regras que englobaria todas as economias nacionais. Embora essa ideia de uma moeda única digital possa parecer distante, os avanços da tecnologia, os avanços tecnológicos, tornam essa possibilidade mais plausível, porque tal sistema pode, em última instância, refletir também o controle que as Escrituras sugerem em Apocalipse, também no capítulo 13, versículo 17. Vocês estão percebendo que eu estou embasado por aquilo que está escrito? Onde a economia global seria regida por um poder central que ditaria as condições para qualquer transação financeira, o governo único do anticristo, ok? Tire as suas conclusões. E qual será o caminho para esse governo único? Qual seria o caminho? Analise. Eu posso colocar aqui a minha análise, que está no script aqui, ok? Com a centralização da economia e o controle das finanças globais, o caminho estaria aberto para uma formação de um governo único com uma autoridade incontestável, ok? Não teria como contestar a autoridade devido ao seu poder, devido à sua força. Os irmãos estão entendendo? Esse governo, ele terá controle sobre economias das nações e também teria poder de influenciar ou controlar essas políticas externas, sociais, internas dos países ao redor do mundo. Embora esse tipo de controle centralizado seja uma evolução natural de um sistema globalizado do ponto de vista bíblico, isso se alinha com o cenário escatológico onde o anticristo acede ao poder, estabelecendo um regime global que obrigará a todos se submeterem ao seu domínio. Apocalipse 13, versículo 14, ou melhor, Apocalipse 13, versículo 4 e 8, perdoe. Isso também descreve um governo tirânico, que exerce autoridade absoluta sobre as nações, sendo adorado e seguido por todos aqueles que se rendem ao seu poder. Logicamente, essa adoração não é que no princípio você vai se prostrar diante. Não, mas as nações se dobrarão por causa da economia, por causa da parte financeira, ok? Eu não sei se esse vídeo, quanto tempo vai ser, mas eu vou procurar ser mais objetivo, ok? Para que vocês possam continuar até o fim. Peço que vocês continuem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, se o assunto você achar interessante, ok? E isso pode gerar também o quê? Uma falsa paz e uma ascensão para o anticristo. Enquanto ele não se manifesta e não mostra a sua verdadeira face, isso é importante você entender. É importante notar que enquanto o controle econômico e a promessa de estabilidade podem ser apresentadas como soluções para os problemas globais, a Bíblia alerta para a verdadeira natureza desse sistema. Uma falsa paz, uma falsa segurança que esconderão um regime opressor. O anticristo, ao assumir o controle de um governo global, usará o poder econômico para forçar a adesão mundial ao seu domínio. Ele se apresentará como o solucionador de todos os problemas, mas na realidade será o opressor que obrigará todos a se submeterem ao seu poder. O que está escrito em Apocalipse 6, versículo 2. Eu gostaria que você buscasse também na Escritura para você ver que isso não é fruto da minha imaginação. Isso eu baseado, primeiramente, acima de tudo, Deus, com a sua iluminação e baseado nas Escrituras. Eu não estou aqui afirmando que isso vai acontecer, mas estou analisando dentro de um contexto escatológico. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, é bom que se busque, como falo de escatologia,
se logo lembra-se de Apocalipse. Você vai no capítulo 6, versículo 2, que vai descrever o que eu estou falando aqui. Essa centralização econômica não seria o número 666, irmão, como sabemos que esse número tem a ver com a economia, porque se formos observar, o número 6 é o número do homem, e o homem hoje luta para uma estabilidade econômica mundial, geopolítica, uma estabilidade financeira. Então, com a potencial isenção, não é exerção a palavra correta, desculpe, de uma moeda digital acompanhada de um controle total das transações financeiras, o movimento para um sistema econômico único se tornaria mais plausível. Além disso, irmãos, observem como é plausível, né? A introdução de tecnologias vão facilitar as transações. Poderia, como chips ou dispositivos de identificação, que poderia, de uma certa forma, integrar fisicamente a marca que lembra a marca mencionada em Apocalipse 13, 16, 17. Veja o que estou falando e veja se não há base bíblica. Você pode achar até que é loucura. Eu não vou aqui contestar. Analise você dentro de um contexto bíblico, ok? Porque o número 666, vou falar um pouco sobre ele, frequentemente, irmãos, ele é associado à marca da besta e tem sido interpretado de várias maneiras ao longo da história biblicamente. O número 6 é considerado incompleto. É um número que reflete, irmãos, a imperfeição do homem. Isso é significativo quando se considera no contexto de Salomão o valor de 666 ciclos que estava relacionado a uma cobrança de impostos, presta atenção, relacionado a uma cobrança de impostos em uma economia globalizada que pode simbolizar o controle absoluto sobre a vida econômica e, em última instância, sobre a liberdade do indivíduo. Em Apocalipse, está claro, capítulo 13, versículo 18, fala sobre a sabedoria necessária para entender o número da besta, sugerindo que há mais a ser compreendido do que apenas uma leitura literal. Por isso que eu digo que não fui eu, é uma iluminação, embora eu pesquisei, fiz um script, mas eu não tenho capacidade de mim mesmo de fazer tal interpretação se não for vinda do Eterno, ok? Toda a glória é somente a Ele, eu não sou nada, mas considero que Ele é o tudo na minha vida. E o cumprimento escatológico possibilitará, ou melhor, criará uma possibilidade de um governo único. Esse cenário de centralização econômica, controle financeiro global, irmãos, e também religioso, ok? É um governo, embora especulativo, que está alinhado com tendências atuais, observado em várias potências globais, e se um sistema de controle econômico global for implementado com sucesso, isso poderá estabelecer bases para o cumprimento das profecias escatológicas. A Bíblia descreve isso, irmãos. Não é que eu estou falando ou que eu estou criando uma conspiração. Eu estou falando fatos que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Isso é fato, está escrito. Eu não estou dizendo que será agora, porém, observamos. Seria isso, esse movimento? Você que não está acompanhando, eu confesso que como eu procuro buscar de Deus esses conhecimentos, eu estou acompanhando, por isso que eu estou falando assim, pela misericórdia de Deus, ao Senhor seja a glória. Entendeu, irmãos? E esse controle, conforme diz a Bíblia, centralizado, vai exercer controle absoluto sobre todos os aspectos da vida, repetindo aqui, como já tinha falado, tanto econômica, já tinha falado em cima sobre isso também, mas é uma repetição necessária para que você possa compreender melhor. Isso vai, parece estar até se desenhando atualmente no cenário, especialmente com políticas que buscam redefinir relações globais e aumentar o poder de uma nação, a qual não vou dizer o nome. E isso consta também em Apocalipse 13, também no versículo 17. E fala claramente sobre a necessidade de uma marca ou uma identificação para transações econômicas, o que ecoa um controle total sobre a economia. Então, irmãos,
É cedo para mim afirmar categoricamente que as profecias estão sendo cumpridas nesse momento, mas é inegável, você pode tirar suas conclusões, que as tendências econômicas, políticas e globais que nós estamos vivendo hoje, inclusive na parte religiosa, com certas afinidades em federações e etc., mas mesmo ocultas diante do povo que realmente quer agradar ao Senhor Jesus Cristo, isso sim está se cumprindo. Isso é inegável, que as tendências econômicas podem se alinhar. Estou falando podem, analise você, ok? Para que eu não passe aqui como uma pessoa que está criando uma teoria de conspiração, não é isso. Quero deixar claro que estou falando baseado em fatos, em estudos profundos a respeito do que o Senhor Deus tem me iluminado para a glória do seu único nome suficiente para enviou seu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que em hebraico, no original, é Yeshua HaMashiach, para salvar as almas daqueles que creem nele, na sua morte e na sua ressurreição. E ele está voltando. Então, as profecias têm que se cumprir. Seria inegável para qualquer um de vocês dizer que isso não tem fundamento, ok? Caso os planos econômicos dessas grandes potências, como a de uma nação em particular, que eu não vou citar, vocês mesmos podem procurar. Prestamos atenção, não quero desanimar você nos seus intuitos, no seu futuro, mas a verdade sim que tem que ser clara no seu trabalho, naquilo que você tem de projetos. Porém, eu vos aconselho a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e não ficar buscando tanto as coisas terrenas, porque podemos estar vivendo os tempos finais. E isso o anticristo não quer que você saiba. E ele está operando de uma forma estratégica que você não está percebendo. Isso poderia caminhar para um sistema econômico global controlado por essa nação, que nós não vamos citar um nome, embora isso pareça distante, irmãos. Ele pode ser precursor, sim, do regime descrito em Apocalipse, onde o anticristo estabelecerá o seu governo único, com um controle absoluto sobre a economia e a vida das pessoas, aí a verdadeira paz, no entanto, só será alcançada, não com essa paz que eu falei falsa, não, mas a verdadeira paz, ela só será alcançada na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele reinará com justiça e estabelecerá o seu reino eterno. Então, observe os cumprimentos, não seja você uma pessoa que não quer saber o que está acontecendo ao seu redor. Se você é pregador, pregue a realidade, deixe de ficar pregando suas filosofias ou as suas profecias, porque eu creio em profecias. Porém, nós estamos vendo muito exagero em alguns lugares e até mesmo descontextualizando as Sagradas Escrituras, descaracterizando a Bíblia, dizendo que ela contém a palavra de Deus, e tudo isso é um caminho, uma pavimentação para que o anticristo tenha domínio também sobre as instituições religiosas. Tenhamos cuidado. Você pode dizer, não, mas a minha denominação não vai se alinhar a isso. Você não sabe. Ela já está, talvez, alinhada. De uma forma sutil, porque ele não vai mudar a liturgia da sua instituição, mas ele apenas quer ter o controle e quer que você acredite naquilo que o pregador fala. Sendo assim, o pregador omitirá aquilo que tem que ser falado. A tendência é falsificar o evangelho, fazendo um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade, um evangelho liberal, porque inclusive dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, não sei se vocês sabem, isso faz parte da teologia liberal, que surgiu no século XIX. Isso não é bíblico. E aí eu pergunto, como uma instituição ou várias instituições que se dizem cristãs adotam esse tipo de ideologia? Porque isso é uma ideologia, isso não é bíblico. Nenhum apóstolo falou isso. Não que eu esteja saindo fora daquilo que eu estou falando, mas para contextualizar, eu quero terminar aqui dizendo, tudo isso que eu falei, o anticristo não quer que você saiba.
tire as suas conclusões, deixe o seu comentário, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque eu estou fazendo isso com muito cuidado, com muita prudência e, confesso, com muita dedicação, para a honra e glória de Deus, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o domínio, para sempre. Amém e amém. Shalom a todos.